Eu quero saudar a Santa e Amada Igreja com a paz do Senhor. E o Evangelho desta terça-feira, 12 de novembro de 2024, encontra-se em Lucas capítulo 17, dos versículos do 7 ao 10. Lidando com os outros, está escrito: naquele tempo, disse Jesus: se algum de vós tem um empregado que trabalha a terra ou cuida dos animais, por acaso vai dizer-lhe, quando ele volta do campo: vem depressa para a mesa? Pelo contrário, não vai dizer ao empregado: prepara-me o jantar, cinge-te, serve-me, enquanto eu como e bebo. Depois disso, tu poderás comer e beber? Será que vai agradecer ao empregado porque fez o que ele havia mandado? Assim também vós, quando tiveres feito tudo o que vos mandaram, dizei: somos servos inúteis, fizemos o que devíamos fazer. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Ser presença. O Evangelho de hoje é o desenvolvimento lógico, em forma de parábola, do Evangelho do que ouvimos e meditamos ontem sobre a misericórdia, Lucas 17, 1, 6. A questão abordada aqui é a da gratuidade do ministério apostólico, a qual já acenamos no comentário de ontem, que seria bom reler, pois constitui seu contexto antecedente. O apóstolo é comparado ao escravo, pois como este não pertence a si, mas ao Senhor e aos outros. Esta sua escravidão é a mais alta realização da liberdade, que consiste justamente na liberdade de amar. Ela o torna semelhante ao seu Senhor, que, no amor, é todo do Pai e todo dos irmãos e irmãs. As ações típicas do apóstolo são descritas plasticamente com termos tirados da atividade agrícola, semear, e da atividade pastoril, pastorear. O anúncio, que é igual a semear a palavra, e o cuidado dos irmãos, que é igual a pastorear. Para inculcar que o apóstolo é um servidor, Jesus diz que o empregado, que é igual ao ministro apostólico, não dá ordens ao patrão, que é igual aos interlocutores da missão, mas o contrário. Um patrão não serve, Lucas 22, 25, mas o nosso Senhor está no meio de nós como aquele que serve, Lucas 22, 27. Está aqui um princípio revolucionário tão esquecido quanto incompreensível, pois é mais fácil submeter-se aos padrões do mundo do que se submeter aos padrões da igreja, aos simples cristãos. Para o mundo, de fato, a liberdade consiste em fazer-se servir, enquanto para Deus ela consiste na necessidade de servir por amor. O trabalho do escravo não pode ser objeto de reconhecimento de gratidão, pois é, ao mesmo tempo, devido e gratuito. Seu trabalho pertence ao seu patrão como ele pertence ao seu patrão. Não se paga uma máquina por trabalhar. Além de pagar-se, a máquina tem que render além do seu valor para pagar outras máquinas e o bem-estar do seu patrão. Da mesma forma que o escravo pertence ao patrão, assim o apóstolo pertence ao Senhor, que o liberta para que ele possa ser como ele, tornando-se seu colaborador associado ao ministério. Conferir 1 Coríntios 3:9 e 2 Coríntios 6:1. A escravidão por amor é a libertação total do egoísmo, que, esse sim, escravizando, desumaniza. Vós, de fato, irmãos, sois chamados à liberdade, que não consiste em viver segundo o egoísmo, mas em ser, mediante a caridade, escravos uns dos outros. Conferir Gálatas 5:13. Somos simplesmente escravos. Algumas traduções dizem somos servos inúteis, mas essa tradução não é boa. Primeiro, porque o serviço do escravo não é inútil. Depois, porque a palavra grega acheirios, que literalmente seria traduzida por inútil ou sem proveito, no sentido de sem ganho, deve ser interpretado num contexto como somos simplesmente escravos. Ou seja, não fazemos o nosso trabalho em vista de um ganho ou de alguma utilidade, mas por dever e gratuidade, simplesmente porque somos dele e pertencemos a ele. Em outras palavras, como escravos. Textos correlatos do Novo Testamento corroboram essa interpretação. Quem ara ou pastoreia não o faz visando o lucro, 1 Pedro 5:2, mas impulsionado pelo Senhor que morreu por todos, segundo o versículo 14. O ministério apostólico é, por natureza, gratuito, pois o que de graça foi recebido, de graça deve ser dado. Conferir Mateus 10:8. Segundo Paulo, aliás, a maior recompensa é pregar gratuitamente o Evangelho. 1 Coríntios 9:18. Oremos. Senhor, verdadeiramente somos servos inúteis, porque fizemos apenas o que devíamos fazer. Ajude-nos a viver no caminho da humildade